pessoal, vamos entrando aí, estamos só ligando aqui o Instagram e o Facebook. Acho que o Instagram do Rodrigo não aceitou ainda, precisa aceitar. Aceitou, não aceitou? Falou que o Instagram não aceitou ainda. Aceitou, acho. Não está compartilhando aqui minha tela. E ali tá beleza, né? O Facebook já está certo. Vamos só ver agora o Instagram. Parece que tá tudo ok aqui. Veja aí. Pessoal, então vamos conversando aí. O pessoal está entrando. O Aloysio, Viviane Valverde, aí. Valverde, um parente já. O pessoal que está entrando no Facebook e no Instagram. E aí vamos esperando. Só confirmar, realmente, o Rafael Leal, parceiraço nosso. Só confirmar se no Instagram a gente está junto, pessoal, ou não? Estamos juntos e sempre. Então, gente, então um prazer imenso. A Eugênia aqui mandando também. Minha tia querida e amada Eugênia. A gente vai dar agora só uns minutinhos para o pessoal ir entrando. E aí a gente começa esse bate-papo com o Rodrigo, que é um cara aqui bem conhecido na cidade, né? Pré-candidato a prefeito e tal. E a gente vai começar essa live, tá? O Rafael falou que a gente está junto, a Elaine também colocou. Elaine, não aceite. Mandou errado. Olha só. Então a gente vai começar essa live já já. Tá na minha fanpage do Facebook, do Rodrigo também tá o link, tá bom? O pessoal vai entrando e a gente começa essa conversa aí com o Rodrigo Valverde, que é pré-candidato, tá? Deixa eu tirar a blusa aqui, tá até dando calor nesse momento. Rodrigo, tudo bem por aí? Tudo bem, Renan? Boa noite, Renan, boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando aqui. Quero agradecer, Renan, essa oportunidade aqui de bater esse papo com esse pessoal nessa quinta-feira com bastante sereno. E estamos aí para esclarecer qualquer tipo de dúvida que surgir. Beleza, Rodrigo. Giovanni aqui está entrando também. O pessoal tá entrando. Rodrigo, eu sou meio pontual, então acho que sem grandes delongas a gente começa e aí o pessoal vai entrando, vai se acostumando aí com a linguagem e a gente bate o papo, pode ser? Tranquilo, você que manda, só obedeço, Renan. Opa! Então tá bom. Giovanni, depois tiver alguma questão aí, você me fala, tá? Da linguagem e tudo mais, se está funcionando bem. Gente, então eu vou apresentar o Rodrigo rapidinho, depois ele fica à vontade para se apresentar. O Rodrigo é um parceiraço nosso. Eu conheci particularmente o Rodrigo faz 2 anos, mais ou menos, do movimento de moradia, lá em Jundiapeba. E desde então, eu tenho acompanhado o trabalho do Rodrigo como vereador. O Rodrigo é vereador aqui de Mogi das Cruzes. E a gente tem feito e desenvolvido projetos juntos. Então, o Rodrigo é um cara que eu respeito muito o trabalho dele, acompanho. E a gente quer fazer um bate-papo hoje mais propositivo sobre a questão política, a questão da pandemia, obviamente não tem como fugir da discussão da pandemia nesse momento, mas também projetar um pós-pandemia, pensar o que nos espera em Mogi, que é onde a gente atua, onde a gente está, o que nos espera politicamente nas várias áreas, saúde, educação, aproveitando o Rodrigo aí, que é pré-candidato e é um vereador aí muito querido, pelo menos no meio que eu conheço, Rodrigo. Tá bom? Então, enfim, um prazer imenso estar aqui com você, Rodrigo. Quer falar um oi aí, pessoal? Legal, professor Renan, obrigado. Quero cumprimentar todos os seus seguidores e seguidoras. Reforçar, né, que só aprofundar um pouco de onde a gente se conheceu. Mogi das Cruzes teve uma ação muito injusta, onde mais de 2.000 pessoas que moram há mais de 20 anos, algumas até mais de 30 anos, uma situação já consolidada lá no bairro de Jundiapeba, que é o maior bairro aqui da cidade, e o poder público deu toda assistência ao longo de anos para essas famílias, deu autorização para construir, forneceu água, forneceu energia elétrica, cobrou IPTU, e do nada vem uma ação com pedido liminar para tirar todas essas famílias de lá, alegando que lá é uma área de risco, e a gente enfrentou essa batalha, infelizmente não conseguimos evitar que com 61 famílias se concretizou o cumprimento da liminar, as famílias foram para a rua
no dia mais frio daquele ano, não me esqueço, foi 2018, e ainda se encontram lá mais de 2.000 pessoas que estão ainda com essa ameaça. E o professor Renan, com um papel cidadão espetacular, um ativista social, junto com uma grande equipe também de ativistas sociais, foram fundamentais para a gente convencer o Poder Judiciário a suspender o processo, a gente convenceu o Poder Público, o Poder Executivo, a entrar no processo e mediar essa situação para que isso não ocorra. Então foi assim que a gente se conheceu, Renan, e é um grande prazer estar aqui contigo, batendo um papo com todos aqui. Opa, tamo junto, Rodrigo. E particularmente eu acredito muito que na prática, principalmente na política, e na política entendido na parte partidária, digamos, né, que a política vai muito além de eleições, é na prática que você conhece uma pessoa, né? E nesses 2 anos eu venho conhecendo o Rodrigo em ações concretas, práticas, e desde então a gente vem criando aí laços e conhecendo o trabalho dele e tudo mais. Eu acho que as pessoas se mostram muito na prática, e o Rodrigo, pelo menos nesses 2 anos que eu conheço, tem uma postura extremamente comprometida com os trabalhadores, com as pessoas mais vulneráveis. Mas vamos lá então, Rodrigo. Sem grandes Vamos lá. rasgações de seda e delongas, agradecer o Fábio que está junto aí, o Denilson, a Mai também entrou, a Maria Filomena, minha saudosa mãe, também entrou, então importantíssimo, né? Quando a mãe acompanha, a coisa vai bem, Rodrigo. Mas vamos lá. Primeira coisa, Rodrigo, que eu queria escutá-lo, o que você pensa e acha, o pessoal está extremamente desanimado com a política, extremamente com desconfianças em vários partidos e várias organizações. Em certa parte, eu penso, inclusive, que isso é legítimo. E muitas pessoas, quando a gente falou dessa live, disse, olha, agora é a hora de discutir política, tal. Eu, particularmente, penso que sim, porque boa parte das decisões frente à pandemia passa pelo parlamento, seja municipal, seja estadual, seja federal, seja o poder executivo, seja legislativo. Parte da política passa as decisões importantíssimas pelo parlamento. Então, eu penso que nessa desconfiança toda, que em partes é legítima, mas discutir política nesse momento é fundamental. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Renan, eu queria responder para você e para todo mundo que te questionou nesse sentido, se agora é o momento de discutir política. Veio uma pandemia inédita na história da humanidade. Ao longo da humanidade, teve diversas pragas, diversos vírus, diversas doenças, enfermidades, mas nunca na história da humanidade, desde o início das civilizações, teve uma que atingiu absolutamente todos os continentes do planeta. A primeira vez que isso acontece é justamente agora. E para lidar com esse problema, só tem um caminho, é a política. E eu vou explicar a falta de participação da política, o que acontece e como as pessoas que não participam da política são enganadas. Por exemplo, nós temos uma situação consolidada. Não existe antídoto, não existe vacina para este Covid-19, que é uma doença que atinge os pulmões e causa um problema respiratório que leva a óbito uma boa parte das pessoas que contraem o vírus. Ok. A única forma de evitar a morte quando o vírus chega nos pulmões é através de uma UTI. E como ele se dilacera numa velocidade imensa, como o contágio é imediato, é pelo ar, é pelo toque das mãos, é pela inalação, a gente não vai ter, por mais que se construa a partir de agora, UTIs necessárias se tiver uma contaminação em massa. Então, que todas as orientações através da política, Renan, orienta para que todos os países exerçam o isolamento social, a quarentena. As pessoas não podem se aglomerar, não podem ter contato em massa. É o único caminho para a gente evitar um colapso, aonde, se acontecer, os médicos vão ter que optar quem vai viver e quem vai morrer. Então, é só através dos políticos, os representantes eleitos de forma democrática, é só através das ações efetivas adotadas por eles que a gente vai minorar esse problema que acontece de forma inédita. E o que acontece no Brasil? Percebam, o presidente da República, ele sabe que os prefeitos e os governadores
vão sofrer muitas críticas se tiver um colapso na saúde, seja em nível municipal, seja em nível de estado. O presidente sabe que, obrigatoriamente, os prefeitos e os governadores vão ter que adotar essa orientação internacional de isolamento. Mas ele também sabe que tanto os prefeitos quanto os governadores não vão oferecer a tranquilidade que é o auxílio financeiro, a renda, os serviços essenciais, para essas pessoas ficarem isoladas. Ele sabe que vai ter o desespero das pessoas de conseguir ter que sair de casa, correr atrás do pão de cada dia, correr atrás da sua renda para pagar suas necessidades mais básicas. E o presidente, ele fica numa situação muito cômoda, aonde ele fala que não pode parar, que o Brasil não pode parar, que a economia tem que girar, que não tem que ter quarentena, que não tem que ter isolamento social, sabendo que os prefeitos e vereadores vão adotar essa medida. É uma política que o presidente está adotando. E algumas pessoas que estão passando na pele a dificuldade de pagar suas contas e, ao mesmo tempo, estão impedidas de trabalhar, acabam se sensibilizando com o discurso do presidente e ficando contra os prefeitos da sua cidade e os governadores dos seus respectivos estados. Mas veja, outras pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto sabem que o presidente está errado. E outras pessoas, aí uma forma muito pequena, Renan, que eu queria compartilhar com todo mundo. Vejam como o Bolsonaro sabe da seriedade desta pandemia. Ele não só sabe, como no dia 26 de março, o coronavírus não tinha chegado no Brasil assim de forma tão assustadora ainda, naquele período, dia 26 de março, há quase 2 meses atrás. Ele já autorizou o Banco Central oferecer para os bancos privados benefícios que chegam a 1 trilhão e 200 bilhões de reais, justamente baseado na Organização Mundial de Saúde, que decretou pandemia, um estado de calamidade em virtude da pandemia. Então perceba que o presidente da República acredita na pandemia. Tanto é verdade que ele usou a pandemia para liberar para os bancos privados 1 trilhão e 200 bilhões de reais, um dinheiro muito elevado, ok? Ao mesmo tempo, ele fez isso de forma discreta, os grandes veículos de comunicação não deram ampla publicidade, justamente para não deixar o povo indignado, as pessoas não sabem disso porque não participam da política, e agora o mesmo presidente fica com o discurso que ele não vai aceitar a quarentena, o isolamento social, porque é um exagero, é uma histeria essa tal de pandemia. Então perceba que movimentos contraditórios. Ele usa a pandemia para liberar 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos, e agora, já em maio, ele fala que essa quarentena tem que acabar o quanto antes. Veja como a falta de participação das políticas fazem elas serem enganadas pelo nosso líder maior político do país. Eu compartilho muito do que você falou, Valverde. Você trouxe várias questões, né? Inclusive a Érica aqui, Érica Souza, colocou que mais do que nunca a gente precisa falar de política. E a ideia de hoje, eu sei que o Valverde gosta de falar bastante, isso é ótimo, mas a gente quer fazer uma fala inicial sobre Mogi no pós e depois abrir um bom espaço para todo mundo que queira perguntar, enfim, colocar suas posições e tudo mais para a gente poder debater aqui. Eu penso que seja o ideal, tá bom? Então vamos pensando aí nas ideias. Algo que o Rodrigo falou que é marcante para mim. Eu tenho minha graduação em geografia, fiz meu mestrado e agora o doutorado em geografia eu estou fazendo. E a questão da ciência, que o Rodrigo falou. Praticamente há um consenso científico no planeta Terra em questão ao isolamento social, a quarentena, como única forma nesse momento de conter e priorizar as vidas humanas, né? E mesmo com quase um consenso científico, você tem medidas do presidente e de alguns governadores do país que vão na contramão disso, que é algo assim que é do Brasil e talvez mais um ou outro país, que é algo muito estranho. A gente está na contramão de tudo e todos praticamente, inclusive no que se refere à ciência. Isso é muito triste, né? A gente até brinca, o Rodrigo falou, uma das pandemias que no mundo globalizado pegou tudo, a gente está com o capitão aí, digamos, do barco, né, o presidente, completamente sem rumo e completamente na contramão da ciência e de qualquer bom senso, né? Mas, Rodrigo, agora Propositalmente, entrando... Renan. Oi, pode falar. Propositalmente.
propositalmente. E aí, indo para o que a gente se propôs a falar hoje, a Karen falou aqui que o presidente é um péssimo gestor, e a Karen, minha prima, acho que foi gentil, inclusive, né? Enfim, mas concordo, cara. Eu, indo para o tema da live, a gente quer pensar no pós-pandemia, porque, particularmente, aí eu quero ver se depois o Rodrigo compartilha, eu acho que esse momento elucidou e deixou de forma muito clara que esse modelo de sociedade que a gente vinha adotando, não só no Brasil, mas no mundo, não deu certo, faliu. E eu digo em todas as perspectivas, eu digo na perspectiva econômica, social, as desigualdades têm aumentado no Brasil nesses últimos anos, mas também em outros países. A questão do meio ambiente também é algo extremamente, enfim, importante e que vários países não têm uma ligação, não discutem, não levam a sério essa questão toda. Então, eu acho que esse momento, para muitas pessoas, vai ser um momento de repensar a humanidade mesmo e repensar o que a gente vinha fazendo de modelo de organização social. E nesse sentido, eu queria discutir, ver o que o Rodrigo pensa como pré-candidato aí a prefeito e já como vereador aqui de Mogi. Primeira coisa, em relação à saúde. E aí trago uma questão concreta, pensando em Mogi. O que o Rodrigo pensa de modelo em relação à saúde e o que você acha, particularmente, Rodrigo, uma coisa muito sensível, saúde, educação, né, para todo mundo, mas nunca, desde jovem, nunca fez sentido na minha cabeça como é que saúde pode ser tratado como uma mercadoria, ou seja, quem tem dinheiro compra uma saúde melhor, um convênio, é muito bom, e quem não tem, morre, simplesmente assim, não tem atendimento médico. Então, a saúde é uma questão muito delicada, e tem essa medida, eu queria saber a sua opinião, concretamente para Mogi, mas uma questão mais geral de saúde e tal, se você é a favor, por exemplo, de uma fila única dos leitos hospitalares no Brasil, como na Espanha eles fizeram isso, né? Do privado e do público, uma fila única para UTI. Sua opinião sobre isso e sobre o que você pensa da saúde de forma geral. Eu vou dividir a minha resposta em três partes, Renan. Vou começar pela fila única, depois eu vou falar a situação da saúde aqui em Mogi das Cruzes e, por fim, falar o que é o ideal para a saúde. A questão da fila única é o seguinte: Mogi das Cruzes, por exemplo, o comitê gestor da crise da pandemia na cidade de Mogi das Cruzes, pasmem, não tem um membro do Conselho Municipal de Saúde. Não tem um membro da sociedade civil organizada, não tem um membro do Poder Legislativo, não tem um membro que é usuário do sistema de saúde. Sabe quem faz parte do comitê gestor aqui em Mogi? Os donos de hospitais privados, junto com o secretário de saúde. E aí eu pergunto se, neste momento, esse perfil de composição de um comitê gestor é o ideal para resolver o problema. Isso já responde um pouco a dificuldade dessa fila única que você adotou, que a Constituição Federal ela prevê, mas não consagra, que é o seguinte, para quem está nos acompanhando entender. Independente se o hospital é público, Luzinha de Pinho Melo, ou se é o Hospital Ipiranga, tem leito de UTI vago e tem uma pessoa precisando de UTI, ainda que ela não tenha recursos, ainda que ela não tenha plano de saúde, se a UTI disponível para atendê-la naquele momento pode ser no particular, não tem problema nenhum. Ele entra para atender as demandas, para atender os problemas, independente se a pessoa tem ou não um plano de saúde ou uma renda para custear essa despesa. Então, é fundamental a gente garantir a execução da fila única, que é previsto na Constituição Federal. Mas, na prática, infelizmente, vejam, eu falei aqui e vou repetir, o Comitê Gestor de Crise aqui em Mogi das Cruzes é formado por donos de hospitais privados e o secretário de saúde. O que vai acontecer na prática? Se tiver uma pessoa atingida pelo vírus da Covid-19 e está precisando de uma UTI, o Hospital Ipiranga pode falar o seguinte: olha, infelizmente as minhas UTIs estão ocupadas. O Hospital Santana vai falar: olha, infelizmente as minhas UTIs estão ocupadas. E aí ele vai ter que se virar no SUS, ou na Santa Casa, ou no Hospital lá municipal de Brás Cubas, porque o nosso glorioso hospital de campanha ainda não está funcionando e aí lá não tem UTI, Renan. Então, veja, a dificuldade de fazer valer na prática a fila única. Veja como que funciona na prática.
formaram um comitê gestor por donos de hospitais privados. É óbvio que eles vão atender os interesses próprios e não vão atender os interesses públicos. O que puder ser burlado, vai ser burlado, e isso dá uma grande dificuldade na prática. E de um outro modo, de igual modo, o hospital de campanha, que custou quase 3 milhões de reais, não tem UTI. O que adianta ter 200 leitos para atender uma doença que necessariamente precisa de UTI e não tem UTI naqueles 200 leitos lá contratados? Então, esse é um fator. O outro fator, Renan, infelizmente, você falou bem, a questão da saúde ser mercadoria. Veja nos Estados Unidos quantas pessoas morreram porque não tem um serviço público de atendimento lá. O Trump, ele acabou com a política pública do presidente anterior, do Barack Obama, que previa alguns atendimentos públicos para quem não tivesse condições de pagar. O Trump reduziu ou quase extinguiu essa política e é o país que mais tem morte por coronavírus no mundo. O país modelo aí do atual sistema, os Estados Unidos. E algum interesse econômico está por trás da faculdade de medicina ser tão cara e tão inacessível para quem nasce classe média para baixo. Algum interesse tem para os medicamentos serem tão caros, para as pesquisas laboratoriais serem tão caras. Algum motivo tem, porque a matéria-prima é de graça, oferecida pela natureza. Era possível os poderes públicos investirem nas pesquisas, na ciência e tecnologia, para desenvolver medicamentos muito mais acessíveis e a saúde ser universal, de qualidade para todos. A gente tem exemplo aí de países paupérrimos, que todos conseguem ter acesso a um curso universitário na profissão de médico, que os medicamentos são mais baratos, que os tratamentos são mais baratos, que os hospitais funcionam com um orçamento muito mais modesto. Era possível, sem dúvida nenhuma, que a saúde oferecida para todos, sem nenhuma exceção, ser universal, ser de qualidade e ser barata. Não precisar estourar o orçamento público para manter algum equipamento público de saúde. Mas isso é o mundo ideal, Renan, que só é possível mudar através da política e através das pessoas se conscientizarem desses interesses nefastos que estão por trás, que deixa tudo mais caro e tudo inacessível. Pois é, Rodrigo, essa coisa da saúde e mercadoria é uma coisa que, para mim, sempre foi, desde muito jovem, assim, antes de começar a pensar políticas públicas, tal, eu falei, meu Deus, como pode? A pessoa não tem um convênio, não tem dinheiro, não vai ter acesso a X serviço de saúde e vai morrer. Nunca fez nenhum sentido para mim. E agora, eu imagino que com essa pandemia, isso vai se tornar totalmente claro. Não é à toa que a Espanha, por exemplo, estatizou, pelo menos durante esse momento de pandemia, o sistema público de saúde, né? Aqui, o Paulo Castro, ele colocou que é melhor ignorar as pessoas, né? E essa é uma questão. As vidas humanas parece que não importam muito, não é a prioridade, né? É óbvio que a economia é relevante, como o Rodrigo colocou antes, é óbvio que a questão do desemprego a gente tem que conversar e tem que discutir, mas, poxa, primeiro a gente cuida das pessoas de forma plena e depois, ou junto, no mínimo, né, a gente pensa também os efeitos econômicos e tudo mais. Rodrigo, aproveitando, depois o Cadu colocou uma pergunta sobre a questão ambiental, eu resgato ela. Aqui a gente tem muitos alunos que entraram, o Cleiton também entrou aqui de Jundiapeba, tem muitos alunos aqui, muitos estudantes e tal, e eu queria aproveitar para discutir essa questão com você. Eu sou professor e nesse momento de pandemia, o que a gente percebe? O que eu percebo ali na sala de aula, digamos, virtual, que é a única coisa que os governos se importam, e aí no campo municipal, estadual e federal, isso através do Enem, é garantir o ano letivo, custe o que custar. Imagina você, eu trabalho na rede municipal de São Paulo, maior rede do Brasil municipal, e a toque de caixa, os caras querem criar uma rede de ensino à distância, onde nem professores foram treinados, e muito menos alunos têm acesso a esse tipo, um celular, por exemplo, com capacidade, ou um computador, muito menos, a maioria acessa por celular. E agora o ministro da Educação, que é, assim, alguém completamente fora da curva, né, negativamente, não é possível que alguém
Concórdia, que parece que ele está em outro planeta, o cara, né? Ele decidiu manter o Enem para esse ano, desconsiderando completamente que a maior parte dos alunos que já tinham uma diferença histórica, uma desigualdade histórica no campo educacional, com essa pandemia não vão conseguir nem acessar as aulas virtuais. A gente está num processo ainda de se apropriar os professores e também os alunos se apropriarem dessas ferramentas, e muitos nem conseguem porque não têm acesso. E aqui em Mogi, tenho escutado também de muitos professores essa mesma realidade, né? E parece que é um engano, sabe? Olha, vamos lá, vamos fazer uma média, tal, passa todo mundo e vida que segue, né? E assim, é importante que fique claro, que uma vez eu fui mal interpretado nessa minha fala, que eu sou totalmente a favor do uso de tecnologias como suporte didático para os professores, não é isso a questão. E é importante que se use, os professores se apropriem. Mas, quando você estuda educação de uma forma mais complexa, o ensino presencial é extremamente relevante, o debate crítico, uma construção coletiva. Então, a tecnologia vem para contribuir nesse processo, não para substituir. É um paliativo para esse momento, né? E que está se tornando, a gente está com muito medo na educação, Rodrigo, que esse momento de pandemia justifique um interesse do governo estadual, por exemplo, já vinha antes, de colocar ensino à distância, fechando polos, escolas presenciais e tudo mais, que ele use esses experimentos, falar, olha, dá certo, tá maravilhoso, tá todo mundo passando, e depois não volte mais, né? A gente está bem assustado. O que você acha em relação a isso tudo? Renan, a primeira coisa é o seguinte: não se preocupe, não se preocupe, pode ficar tranquilo que quem tiver dinheiro vai ter uma excelente educação. Quem tiver Sim. grana vai ter uma educação de qualidade fantástica. Eles, não é de hoje, buscam sucatear a educação pública justamente para fazer uma reserva de mercado no futuro. Para os empregos melhores remunerados pertencer a uma fatia muito pequena da sociedade e a grande fatia, 90%, 95% da população, se submeter aos empregos mais modestos, os empregos menos remunerados e até a falta de empregos. Este é o grande projeto desse sistema atual. A tecnologia vem para dar um verniz, né, nesse projeto já muito antigo. Aí você, como professor, sabe muito mais do que eu, pedagogicamente falando, a necessidade de você ensinar os alunos ali interagindo em coletivo, fisicamente, ter contato, ser presencial, não tem comparação com um ensino à distância, sem contar ainda uma enorme fatia das crianças, dos jovens, dos estudantes, que não vão ter acesso a essa tecnologia, ou vai ter acesso numa tecnologia com total defeito. Essa live que a gente está fazendo, se a internet não tiver uma qualidade, a gente sequer vai conseguir se ouvir, sequer vai conseguir se fazer entender por quem estiver assistindo. Imagine quem mora na zona rural, quem mora na periferia, quem não consegue pagar uma internet de boa qualidade. Então, tudo isso já é grave por si só. Mas eu pergunto para quem está nos assistindo, para os seus alunos, para você que é bem mais novo do que eu, e eu que já estou com 42 anos, o que seria de nós, o que seria da nossa vida, se a gente não tivesse a experiência saudável que nós tivemos de ir para escolas e conviver socialmente, conhecer pessoas diferentes, conhecer pessoas que têm uma vida diferente da nossa, um perfil familiar diferente do nosso, toda a riqueza que um aluno ensina para o outro, até mais do que o próprio professor. Se não tiver esse contato, essa interação social, vai piorar demais a vida das pessoas. Nós vamos tornar seres humanos apenas para produzir sem pensar uma sociedade, né? Então eu vejo com muita preocupação também, assim como você, que a tecnologia que vem para melhorar a nossa vida seja utilizada como verniz para o projeto principal, que é justamente destinar para a maioria da população uma educação de uma qualidade ruim, de uma qualidade que vai envolver todo o futuro daquele estudante, que vai prejudicar na hora de ele ter uma vida social, uma qualidade de vida melhor, um emprego melhor, de exigir melhor os seus direitos. Enfim, a gente precisa traçar algumas estratégias para não deixar isso acontecer e reagir com energia. Pois é, Rodrigo, essa questão da educação, para mim, é uma coisa muito sensível, talvez porque eu seja professor, e assim, essa fala, toda eleição, né? A gente escuta, educação e saúde vai ser a prioridade, né? A galera está extremamente calejada, né, com esse discurso.
Mas, assim, é um outro consenso planetário, talvez, que sem um investimento sério em mão de obra, em educação, em professores, sem investimento sério e pensado também nos métodos de aprendizagem e tudo mais, nenhum país vai para lado nenhum. E o que a gente percebe na ciência, não vou muito me estender nessa parte, né, nas universidades públicas e tal, não está indo nada para esse sentido, muito pelo contrário. A ciência e esse governo atual vem criticando, enfim, de terra plana para um geógrafo, isso é quase né, é muito triste ouvir isso. Isso tem ganhado força na sociedade, grupos anti-vacina, tudo contra a ciência, e a gente tem escutado muito eco dos governos, e do governo federal principalmente, em relação a esse discurso. E isso é totalmente não educa a população para a importância da ciência para construir uma nação, para desenvolver um país e tudo mais. Então, a questão da educação é bem complexa e nesse momento, com esse governo ainda, as projeções são bem duras O e ministro da difíceis. Educação parece uma piada quando a gente vê uma entrevista dele, ou os textos que nem escrever ele sabe. É É. surreal o que está acontecendo no país. A secretária da Cultura, também completamente despreparada. É um pesadelo que nós estamos vivendo. É impressionante. Sim, sim. E nesse ponto, tanto da educação quanto da saúde, eu gostaria muito, e meus alunos que estão aqui na live, com certeza já me ouviram falando isso em aula, que pelo menos eu acho que tudo é debatível, tudo, pode debater tudo. Mas, poxa, saúde e educação não poderia, em hipótese alguma, ser tratado como uma mercadoria que quem tem mais dinheiro compra, como você disse, educação. Para o pessoal, eu conheço professores de colégios particulares, que eu já lecionei aqui em Mogi há muito tempo, que estão, assim, muito bem. Estão tendo as aulas, não é como presencial, mas estão indo tranquilamente. Os professores, muitas vezes, estão trabalhando mais do que antes, inclusive, para acessar esses alunos. Rodrigo, última coisa antes da gente ir para as perguntas, então, e aí interagir com todo mundo que queira. Já façam perguntas, não tem problema, pode ser tudo. Rodrigo aqui e eu responde qualquer coisa. Aproveitando, Rodrigo, uma preocupação muito grande minha como geógrafo também, que sou, é a questão ambiental. E em Mogi, eu percebo que uma parcela da população começa também a despertar para toda essa questão ambiental, de sustentabilidade, de proteção do meio ambiente, toda essa discussão. E aí, eu queria saber um pouco o que você pensa em relação à questão ambiental e tirar uma dúvida também. A gente estava conversando aqui na minha casa antes com a Fernanda, com o Cadu, em relação àquele mega empreendimento imobiliário ali na região de César de Souza, que eu moro em César de Souza, então eu consigo ver ali, acompanhar tudo, esse desenvolvimento, e parece que o planejamento urbano de Mogi, de forma geral, é feito completamente também na ótica do lucro e na ótica de vamos lucrar cada vez mais, mas sem um planejamento sério, urbano e ambientalmente também. Por exemplo, aquela área está expandida em relação à Serra do Itapetí, né? E eu percebo que é uma preocupação muito grande dos mogianos em relação a essa expansão para a Serra do Itapetí. E não que eu seja contra a construção de casa. A gente tem, por exemplo, várias pessoas que têm casa que a gente precisava construir. Mas não me parece que essa é a ideia da prefeitura. É construir, expandir. E a César de Souza, já quem conhece ali sabe que está tudo parado, né? A saída, mas sem nenhum planejamento, nem com a questão ambiental, nem da mobilidade, nem de nada. Parece que é uma coisa só para atender os grandes grupos empresariais, né? Queria saber a sua opinião antes da gente ir para as perguntas, então. Bacana, Renan. Fundamental essa pergunta. O meio ambiente ele é extremamente amplo, né? Sim. Ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Não é só a defesa da natureza, imagina, é todo o nosso ambiente. E veja, eu vou dar. Você pegou bem o empreendimento de César, que tem tudo a ver com a pandemia também, mas eu também quero falar dos números dos contaminados em Mogi das Cruzes. Sim. Se a população perceber o bairro, se fizer uma breve pesquisa, o bairro que tem maior número de contaminados é justamente o bairro de Jundiapeba. E está totalmente ligado com a questão ambiental. Sabe por quê? Porque a falta de saneamento básico, o esgoto a céu aberto, é o maior transferidor, o maior fator
que dá a contaminação. O vírus, ele sobrevive no esgoto. Se a gente tivesse um investimento em saneamento básico, que é justamente para ter um meio ambiente preservado, nós não teríamos esses números lá no bairro de Jundiapeba. Então, essa é uma questão importantíssima. As cidades que investiram em saneamento básico, elas estão sofrendo menos neste momento de pandemia. Pode pesquisar também. Vou dar o exemplo de São Bernardo, uma cidade aqui perto, que fez um investimento pesado em saneamento básico, e lá está muito mais controlado a questão da pandemia do que Mogi das Cruzes. E Jundiapeba é o colapso maior aqui na nossa cidade. E a gente falou aqui que são dois fatores para combater a pandemia. O primeiro é conscientizar a população da importância do isolamento social, para preservar vidas. Sem vida não tem mercado, não tem economia. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é dar as condições para as pessoas se manterem isoladas. As pessoas empregadas formalmente têm que ter esse emprego garantido. Os empregadores tinham que ter uma suspensão dos seus contratos, das suas obrigações, para eles não ficarem preocupados em falir depois que acabar essa pandemia. E para dar essas condições, o presidente da República poderia investir aquele 1 trilhão e 200 bilhões que eu falei no início em políticas públicas para oferecer as condições para as pessoas cumprirem o isolamento em casa. Aqui em Mogi das Cruzes, Renan, eu propus uma série de ações do prefeito municipal para combater a pandemia em nível municipal. E um deles foi justamente o cancelamento de um empréstimo de 400 milhões de reais para pagar em dólar. Veja que o dólar já passa R$6, de forma inédita também e totalmente desesperadora. Como que a prefeitura vai pagar esse empréstimo que ela contraiu em dólar de 400 milhões de reais com o dólar a este preço? Então, a gente não pode deixar esse empréstimo acontecer, e o crédito que a gente teria disponível do orçamento público dava muito bem para fazer diversas ações para que em Mogi das Cruzes não tivesse ninguém sofrendo por praticar o isolamento social. E esses 400 milhões de reais, Renan, porque você vai falar, pô, mas o que isso tem a ver com o meio ambiente? E esses 400 milhões de reais, ele é justamente de um programa da Prefeitura Municipal chamado Mogi mais Eco Tietê. Olha que nome bonito. Olha que nome bonito. Ok? Que fala que é para preservar o meio ambiente, que fala que é para investir em saneamento básico, que fala que é para investir em viadutos. É lindo o projeto. Mas aonde que esse projeto vai se dar? Justamente neste empreendimento lá do bairro que você mora, do Grupo Elbor e do Grupo Rori. Então, a gente vai acabar com a Serra do Itapetí, a gente vai trazer para a cidade mais de 200 mil pessoas e a gente vai usar o dinheiro do povo para garantir para essas pessoas saneamento básico, de qualidade, não igual o Jundiapeba, para a gente trazer para essas pessoas viadutos na porta de casa para ela escapar do trânsito, para não passar o que os moradores hoje lá da sua região passam. Mas por quê? Porque o prefeito é bonzinho e quer dar essa qualidade de vida para as pessoas? Não. É para esses grupos econômicos venderem os seus loteamentos com toda essa facilidade paga por todo o povo de Mogi das Cruzes. Então, essa obra, ela não só... Eu não sei como que a CETESB, que é um órgão do Estado ambiental, aprovou esse empreendimento, eu não sei como que o Ministério Público autorizou esse empreendimento, e eu não sei como que a Prefeitura fez um plano diretor sem disfarçar em nada que o avanço da cidade, o progresso da cidade se dê exatamente nesses dois empreendimentos privados. Então, Renan, esse empreendimento não é só a questão ambiental que a gente tem que se preocupar. Ele, de fato, vai acabar com a fauna, vai acabar com a flora, vai acabar com o cartão postal da nossa cidade, que é a Serra de Itapetí. Ele vai mudar a vida da cidade, porque vai trazer mais de 200 mil pessoas na cidade, que são milhares de lotes. E quem vai dar toda a infraestrutura para esses empreendimentos venderem vai ser o dinheiro público, o dinheiro do povo mogiano, para o particular valorizar o seu negócio, vender com um lucro exacerbado, sem dar a mínima contrapartida, nem na questão ambiental, nem na questão da mobilidade urbana. Então, eu pergunto, nesse período de pandemia, que a gente daqui a pouco vai conversar, o que vai ser do mundo pós-pandemia? Esse modelo de sociedade se esgotou, a gente vai
ter que conversar muito depois sobre consumo, sobre meio ambiente mesmo, vamos avançar ainda mais nesse tema, mas neste momento aqui, presente, a população de Mogi das Cruzes precisa participar da política. A população de Mogi das Cruzes precisa impedir o prefeito de consolidar esse empréstimo. É muito injusto e vai fazer muita falta para o orçamento da cidade, para a gente garantir o que a cidade vai precisar pós-pandemia. Beleza, Rodrigo, antes eu acho que eu compro as perguntas, deu 40 minutos de live, senão você Você não vai fala pra conseguir. caramba, hein, Renan? Não, jamais. Você que é o, né? Enfim. Rodrigo, só para a gente ir para as perguntas, eu penso também em tudo que você falou, em relação, por exemplo, ao Planalto, que eu conheci bem esses últimos tempos. Rapaz, tem tantos lugares de Mogi que não tem o básico do básico, assim, em relação ao saneamento básico, asfaltamento, tratamento de esgoto e água. Assim, é uma coisa desesperadora que eu imagino que boa parte. Lá no Jardim Planalto tem empreendimento da Elbor? Ah, acho que acredito que não, Rodrigo. Então não vai ter Ali investimento não, público lá, não. exatamente. E a gente não fez o dever de casa básico, né, de uma cidade como Mogi, e a gente utilizando dinheiro público para financiar esses grandes grupos que a gente conhece, que manda na política mogiana. Muito triste, né, a realidade. Por isso, conhecer bem a política, por isso acompanhar a política, as decisões, para a gente não ser passado para trás como estamos sendo, né? E por isso discutir política em momento de pandemia, mais do que nunca, Renan. Mais do que nunca. Ó, só a Regina colocou aqui, Mogi das Cruzes conquistou pela segunda vez o certificado de qualificação Município Verde Azul em março de 2020, a qual seria um atestado da cidade com meio ambiente. Interessante esses contrastes. Exatamente. É como, por exemplo, o Alckmin. Eu lembro muito bem que uma vez o Alckmin, na maior crise hídrica da história do estado de São Paulo, ele ganhou um prêmio também internacional de gestão dos recursos hídricos. Eu falei, meu Deus, como pode um negócio desse, né? A gente Então, precisa questionar o critério desses selos aí. exatamente, né? Eu ia dizer isso, mas eu não sei qual é o critério exatamente desse certificado de qualificação do município Verde Azul. Não sei qual que é o critério, mas eu acho que também depende do parâmetro, né? Eu acho que o mogiano, talvez diferente de outras cidades, que está numa situação talvez bem pior, o nosso parâmetro. Uma vez eu escutei, Rodrigo, eu precisei do sistema público fazer uma cirurgia de apêndice, faz uns 2, 3 anos. E eu sempre escutei, desde a minha infância, puxa, Mogi tem uma das melhores saúdes do Brasil. Mogi tem uma das melhores saúdes do Brasil. Poxa, legal. Aí uma vez eu fui para o SUS, rapaz, eu nunca vou esquecer. Primeiro que eu tive que. E o SUS não é mogiano, o SUS é do estado de São Paulo para servir a região toda. Felizmente para os mogianos, ele fica aqui em Mogi das Cruzes. Sim, mas eu lembro que quando eu fui atendido, foi uma dificuldade imensa para ser atendido do apêndice, aí finalmente consegui, já tinha supurado, que chama, né? E eu precisei ser operado em urgência. E no quarto, rapaz, tinha barata, não tinha atendimento, não funcionava aqueles botões para chamar os enfermeiros e perto de mim tinha gente morrendo. Assim, eu fui atendido e sobrevivi, né? Aqui estou, mas eu fiquei pensando, né? Puxa, se essa é uma das melhores saúdes aqui em Mogi, que é oferecida pelo Estado aqui em Mogi, eu falei, meu Deus, o que acontece no resto do Brasil, né? E aí, acho que essa fala da Regina vai no mesmo sentido. Olha, se o Mogi se Mogi está bem ambientalmente, segundo essa certificação, imagino como vai mal. Eu até publiquei na minha página esses dias o avanço recorde do desmatamento na Amazônia, né? Que está bombando, está crescendo assim uma velocidade jamais vista. Isso é muito validado pela fala do nosso presidente, né? Então. Ambiental aí também. Só falta ele ganhar algum selo ambiental aí também. Exatamente. Vamos ver, né? Se ele não ganha um selo aí no meio desse processo. O nosso ministro do Meio Ambiente, que agora está meio apagado, meu Deus, eu nunca vi um ministro do Meio Ambiente que não tem pelo menos um discurso pró-ambiental, pró-sustentável, nem isso, né? É muito estranho. Nomeado pelo agronegócio. Kleber falou aqui se existe alguma prévia para a volta às aulas aqui em Mogi. E não falou Mogi, mas não sei se é São Paulo. Tá uma incerteza muito grande, né? Eu ouvi do Estado de São Paulo, né, o ensino estadual, que provavelmente a partir de julho a gente comece um processo de pensar a volta às aulas e tudo escalonado, de um formato diferente,
Mas isso é tudo especulação e incerteza, porque a gente vai precisar observar primeiro o avanço da pandemia para aí sim tentar cravar, pensar uma data, né? Inclusive o Enem, eu estou muito confiante que vai ser cancelado, exatamente por esses motivos. Dou um exemplo, Kleber. Onde eu trabalho, a gente não conseguiu acessar nem 30% dos alunos ainda para as aulas EAD, porque eles não têm equipamentos mesmo. Então, ainda está tudo incerto, a gente está tentando se apropriar da coisa toda, não tem uma data. Deixa eu ver aqui mais, agora que eu vou avançar, Rodrigo. Concordo plenamente com a posição colocada pelo Valverde, a Elisa colocou. A Luana, é tão difícil coordenar um país tão grande quando não há um consenso sobre as diretivas que devem tomar. Acho que essa fala da Luana é interessante, Valverde, porque existe um descompasso evidente, né, entre a fala do presidente, entre a fala do ministro da Saúde, entre a fala dos governadores, dos prefeitos, e quem dirige, né, o país, o governo federal, e a gente está numa república federativa, onde a União tem muita força, a fala dele, como a gente conversou no começo, vai na contramão de tudo que a ciência diz, de tudo que um consenso, inclusive político também, em outros países, tem seguindo. Então é difícil coordenar uma política nesse momento, né, onde não sei, quem está coordenando parece que está em outra pegada, né? Em outro planeta. O que você acha, Rodrigo? Renan, a grande queda da máscara do Bolsonaro, porque ele fica vendendo para os populares, para o público que é simpático a ele, que ele é um cara que não conhece a ciência e que não acredita na quarentena. Mas eu insisto aqui, se ele de fato não acreditasse na pandemia, não acreditasse na gravidade do coronavírus, por que ele usou esse argumento para no dia 26 de março, com o argumento da pandemia, direcionar para os bancos privados 1 trilhão e 200 bilhões de reais? Das duas, uma. Ou ele acredita e engana a população no presente, falando que isso é uma histeria, ou ele não acredita e, de forma completamente mau caráter, direcionou todo esse recurso de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. É importante todos que estão nos assistindo ter noção do que significa 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Tá certo? Essa é a primeira máscara. A segunda é que os ministros da saúde, eu falo no plural mesmo, porque o anterior saiu justamente porque ele obedecia a orientação internacional, e o atual passou por um constrangimento ontem, que ele ficou sabendo que o presidente mandou reabrir alguns serviços que ele discordava. E ele passou um constrangimento, sim, que eu fui completamente solidário, eu fiquei com dó do ministro da Saúde. E como eu falei no início, o Bolsonaro ele sabe da gravidade, ele já liberou 1 trilhão lá atrás, no dia 26 de março, e ele sabe também que os prefeitos e governadores vão fazer algumas medidas para não ter um colapso maior. Então ele aposta justamente no sentimento daquelas pessoas que estão desesperadas, que estão com medo de pagar, que não estão conseguindo pagar aluguel, que não estão conseguindo fazer a compra do supermercado. Ele está ganhando coração e mente dessas pessoas propositalmente, porque ele sabe que ele não fazendo nada enquanto líder do país, essas pessoas vão se desesperarem e vão ser simpáticas ao discurso mentiroso e mau caráter dele. Então, um país continental como o Brasil, eu não imaginava que a gente ia ter um presidente da República eleito com tantos votos, 57 milhões de votos, é muita gente. Tenho certeza que nesses 57 milhões de pessoas tem muita gente inteligente, tem muita gente bem intencionada, tem muita gente que acreditou nele. Mas, ao mesmo tempo, o mundo todo o planeta, todos os cientistas, os biólogos, estão considerando o presidente do Brasil o pior líder do mundo neste momento. Isso é muito constrangedor para nós. Sim, tenho acordo, Rodrigo. Vamos lá, o Almir colocou aqui, depois eu quero ler uma fala da Nanda aqui também, bem interessante. Centrão vão pedir a cabeça do Weintraub, talvez um novo ministro entre e reveja as datas do Enem. A questão do Centrão agora começou a farra também, né? Nem vamos nem discutir isso aí que vai longe. O Marcos colocou: existe uma política forte de desconstrução do ensino público. Vemos isso com incentivos às instituições privadas, também como na saúde, também na educação, isso é geral, né? A Elisa, quer falar, Rodrigo?
Não, só estou dizendo que existe um projeto muito grande de privatizar a educação o máximo possível, ainda mais, principalmente o ensino superior. A Elisa colocou também, estamos vendo e sentindo que a educação e a saúde está totalmente fora dos planos do governo federal. A impressão que dá é que a gente está à própria sorte, né? E áreas tão prioritárias, e todas as áreas, na verdade. Infelizmente, o óbvio não parece óbvio para todos e menos ainda para o presidente que nunca pensou em ciência, antes agora sentimos isso. A Luana colocou. Vamos lá, deixa eu ir mais para baixo aqui. Nossa, tem bastante coisa. Vamos lá, o Aloysio colocou uma vergonha, não usar dinheiro do povo para bancar empreendimento privado, exatamente, né? Luana lembra quando o ministro da Educação era o Vélez? Meu Deus do céu, nem lembra do Vélez, né? A gente que é da educação. Olha, os ministros da educação, acho que tá, não sei qual ganha, né? Tem tantos ministros A gente achava curiosos. que não podia piorar. A gente achava que depois É. do Vélez não viria nada pior. Olha só, vou colocar essa do Almir, que o Almir é bem participativo, deixa eu colocar aqui. Quais observações de vocês sobre as possibilidades de grandes empresas do ramo da educação engolirem pequenas escolas, faculdades privadas nessa crise? Segue a lógica do monopólio a partir de agora? Isso eu tenho conversado muito com meu cunhado, com o Felipe, que trabalha numa loja, né, média e tal. Eu estou imaginando, eu não sei qual a opinião do Rodrigo, que muitas empresas pequenas e médias que não têm, enfim, um capital de giro, não tem muita possibilidade com essas crises, que vão quebrar nesse momento, o que inclusive vai potencializar uma crise, considerando que a gente não tem uma gestão federal, né, não tem um gestor, não tem um presidente que está coordenando, como em outros países. Eu acho que a Argentina é um bom modelo, né, que é um país aqui, nosso vizinho, e que você tem um presidente que, apesar das críticas, que eu particularmente tenho também, mas você vê uma gestão mais assertiva, assim, nesse sentido da pandemia, né? Então, eu imagino que os monopólios vão prevalecer, as grandes corporações, os grandes aglomerados educacionais vão engolir ainda mais. Eu não sei se é isso que o Almir quis dizer, mas eu tenho acordo. O que você acha, Valverde? A gente não tem dúvida. Nós temos aí um lobby imenso para que centros educacionais do exterior comprem não só o ensino privado que já existe no Brasil de grupos educacionais brasileiros, mas também boa parte da educação pública e o sucateamento pretendido e confessado pelo ministro da Educação, sucateamento do ensino superior, é justamente para favorecer o setor privado da educação. Em Mogi das Cruzes, Renan, a gente pensa que é só o ministro da Educação. Em Mogi das Cruzes, o maior grupo privado educacional é justamente do nosso prefeito municipal. É mesmo? Será que ele vai ter interesse em melhorar a educação pública municipal? Poxa vida. Assim, eu posso ser um pouco ingênuo, Rodrigo, mas eu fico impressionado é, quando, sobretudo, e reafirmo, discutindo educação e saúde, interesses privados sobrepondo a interesses públicos de uma maioria. Eu fico assim, pasmo, sabe? Por exemplo, quando você vê um governante de uma prefeitura ou de algum lugar roubando merenda, superfaturando com livro didático, é uma coisa para mim que assim é surreal, assim não dá nem para acreditar que acontece, mas grupos privados se usando dessas manobras para sobressair, né? Mas deixa eu ler da Nanda aqui. Renan, tudo isso só acontece com muita força e muita constância graças à falta de participação das pessoas na política e falta de acompanhamento das pessoas na política. Como que alguém que tem o maior grupo privado de educação vai ser eleito prefeito de Mogi para melhorar a educação pública? Como que a população votou desse jeito? É justamente a falta de participação. E isso também, a falta de participação, tem muito a ver com a questão educacional, né? Que a gente sabe que a educação básica, pública, às vezes não dá elementos para alunos, e muitas vezes os próprios professores também não conseguiram ter uma formação, mas é um debate bem amplo, né? Mas concordo plenamente com você. Eu tenho uma pergunta do Leonardo aqui, interessante, mas eu só quero comentar da Nanda primeiro, que é uma coisa simples, mas eu acho interessante também. Minha filha faz faculdade de medicina veterinária, 120 alunos na sala, caiu para 60, muitos trancaram a matrícula.
porque perderam seus empregos. E é isso que você falou, né? O governo federal jogando com essa questão do desemprego, do desespero das pessoas, sendo que o Estado, isso não no Brasil, no mundo está acontecendo isso, o Estado está tomando um protagonismo para ajudar essas pessoas que estão ficando desempregadas. O que a gente vem vendo, inclusive em Mogi, né? Mas isso a nível federal, União, as pessoas perdendo seus empregos, pessoas que sempre se viraram e tal, e que estão completamente desesperadas de forma legítima, porque você tem uma família, você precisa sustentar a sua família, você precisa comer, e você não percebe uma movimentação efetiva do poder público. Aí eu digo para Mogi também, municipal, por exemplo, com uma assistência básica em relação às cestas básicas, por exemplo, que a gente vem brigando há um certo tempo. É um momento de excepcionalidade, é um momento onde os CRAS, por exemplo, Cadu está aqui na live, onde os CRAS deveriam, onde conhece os territórios, que poderiam distribuir para essas pessoas em situação de vulnerabilidade, assim, extrema e tudo mais. Só que o que a gente vê é enfim, totalmente tímida uma ação nesse sentido, da Prefeitura de Mogi, para dizer o mínimo, tímido, e quando há alguma coisa, né? Isso é muito triste, porque aí as pessoas se tensionam a ter que sair para a rua, se virar para se alimentar, né? É o que o Rodrigo falou. O poder público deveria garantir. É bem desesperador, de fato, esse momento de pandemia, com governos agindo dessa forma. É desesperador. Rodrigo, o Leonardo falou, e aí eu queria ouvir. Eu acho que a fala do Leonardo, não sei se eu captei o que ele está dizendo, mas eu acho bem relevante. Assim, a gente fala muito, os políticos, né, vereadores, tal, propostas jogadas ao vento, né, prometo educação, prometo saúde, e aí ele pergunta, qual seria a sua proposta para melhorar Mogi, mas que realmente aconteça, sabe? Para além de demagogias, assim, você é pré-candidato a prefeito, o que você acha que é possível à frente de uma prefeitura, Rodrigo? Legal a pergunta do Leonardo. Eu vou falar só do presente e daqui a pouco eu vou falar do que é o ideal para a educação e para a saúde aqui em Mogi, que são os dois temas que toda eleição vem e a população vota e não muda nada, né, na prática. Sim, Mas, que é por uma exemplo, fala. Rodrigo, eu não tenho certeza, mas talvez daqui 3 minutos caia a do Instagram, pelo menos, tá? vamos ser rápido. Então vai lá. Eu propus uma emenda ao projeto do prefeito para revogar esse empréstimo de 400 milhões. Perceba que 400 milhões de reais é um crédito considerável para a gente melhorar vários modelos de qualquer tema na cidade. Infelizmente, 21 vereadores votaram contra essa minha emenda, só eu e o vereador Eduígues votamos favoráveis. E a população não sabe, a população não participou da política em período de pandemia. Fiz um projeto de lei que está parado, pedindo para a prefeitura dar transparência, se for possível, um cartão alimentação para a população durante esse período de pandemia. Tem um projeto de lei na questão do emprego que a gente propôs que todas as empresas da cidade que são isentas de impostos municipais fiquem proibidas de demitir funcionários sem justa causa durante o período de pandemia. Se demitir, perde a isenção. E também é um projeto que está parado. E todo o alimento adquirido pela prefeitura, comprado pela prefeitura, sejam de produtores de Mogi das Cruzes, para garantir emprego e renda durante a pandemia em Mogi das Cruzes. Então, são projetos, assim, urgentes durante a pandemia que a Câmara simplesmente segurou e o negócio não anda. Esse é um ponto que é importante o Leonardo saber. Agora, Mogi das Cruzes, eu vou dar 2 exemplos rápidos. Nós temos aqui, talvez... Apareceu para mim, Rodrigo. O Instagram tem mais 24 segundos. Manda aí um recado final no Instagram e aí a gente encerra depois Legal. o. Na educação, nenhuma criança sem vaga em creche. Nenhuma. Isso é totalmente possível dentro do nosso orçamento. E na saúde, a gente tem locais da cidade que estão a 1 hora de carro do centro até lá, que não tem equipamentos 24 horas de saúde. Como, por exemplo, Jardim Margarida, Biritibu Sul, Coatinga, Chácara Guanabara. Peço desculpa pessoal do Instagram aí, mas aqui no Facebook não é possível a gente admitir que nesses locais não tem um equipamento de saúde 24 horas. Sim. Não, e aí, Rodrigo, caiu o Instagram, a gente só vai encerrando aqui também, senão o povo não vai aguentar a gente, né? Mas eu acho que as vagas da creche, por exemplo, como você falou, a questão da saúde, Quase são coisas 5 mil palpáveis, né? São quase 5 mil crianças sem vaga, Renan.
E isso é uma coisa palpável, não é algo assim Nada absurdo. estratosférico, né? Vamos revogar aquele empréstimo lá do Grupo Elber e Rori. Com 400 milhões, você realmente, numa cidade, né, no município, isso é Por uma, muitos anos. por muitos anos, né? Enfim, pena que é pouco tempo, a gente poderia se debruçar sobre cada um desses temas, a questão do meio ambiente que a Regina colocou, particularmente também um tema que eu gostaria de debruçar para várias, a questão de orgânico me interessa muito. A gente é um cinturão verde aqui, um produtor importantíssimo, né? E eu acho que tem um potencial imenso que Mogi não aproveita nessa perspectiva de sustentabilidade. Essa questão do emprego também que a Nanda colocou, poxa, é uma coisa que tem que ser muito discutível, porque a gente está vendo o desespero das pessoas que estão perdendo o trabalho nesse momento e estão precisando de auxílio do Estado, né? Auxílio da prefeitura, do Estado. E são vários elementos que a gente podia tratar e a gente pode pensar uma outra aí depois para a gente avançar, tá bom? Rodrigo, uma palavra. Ó, Leandro Furtado. Vamos só ver o Leandro aqui primeiro, a gente encerra. Leandro é parceiraço lá de César, amigo de longa data. Nessa gestão do atual prefeito, vi nossa cidade crescer muito pouco nos últimos anos. Essas obras superfaturadas e sem necessidade, por exemplo, novo ginásio, como isso consegue aprovação, sendo que tem muitas outras prioridades? Aí, uma boa pergunta para você, Rodrigo. Você que está lá na Câmara, né, que repara como as coisas funcionam, como é que é a prioridade dessas obras absurdas aí? Leandro, só para a gente refletir. Nós tivemos um prefeito eleito no primeiro turno que ninguém conhecia, absolutamente ninguém conhecia, mas ele era o candidato do grupo, de alguns grupos econômicos da cidade. Não é muito, não. É um grupo de 3 ou 4 familiares ali, privados da cidade. E dos 23 vereadores da cidade, 21 dos 23 entraram pela coligação dele com o voto da população mogiana. Então, as pessoas não participarem da política, essa cultura de que política não presta, que a gente não precisa participar da política, não precisamos debater política, tudo isso faz com que nós votamos em quem nos prejudique para nos representar. Se a gente tivesse uma consciência política, uma participação política, a gente saberia em quem votar nas eleições. Dito isso, eu quero dar um puxão de orelha aqui no Renan, que me convidou, agradeço. Foi muito bacana aí conversar com todo mundo. Mas, Renan, a gente está falando para todo mundo participar da política, para todo mundo acompanhar a política. E você é um cara que eu já acompanho há um tempo e sei da sua dedicação pelas causas coletivas, pelas causas sociais. Eu sei que você é um batalhador. Você, por exemplo, é um cara que não pode ficar fora da política. Então, eu já faço um convite para você. Não seja mais um a criticar a política e não participar da política. Seja um ativista direto da política. Você tem credibilidade, você faz um trabalho social espetacular. Eu acho que se você estivesse no lugar de um dos 21 vereadores que vota contra a população constantemente, a gente teria uma Mogi das Cruzes melhor. Opa, e Leandro, não vou nem comentar isso aí, Rodrigo, mas o que o Leandro colocou aqui, conheço bem o Leandro, é, é uma coisa que a política partidária, né, que a política vai muito além do parlamento, mas é uma desconfiança, né? Mas é o que o Rodrigo falou, Leandro. A gente precisa e a gente espera que com essa eleição, com tudo que está acontecendo no Brasil, com o advento das tecnologias, as pessoas estão buscando se informar mais, que dessa vez, né, pelo menos vamos colocar no plano municipal, que aqui em Mogi a gente consiga acompanhar as falas das pessoas, dos pré-candidatos, de todo mundo, e a gente consiga fazer uma escolha que não represente esses grupos eternos de Mogi, né? Esses grupos, essas grandes corporações, que eu acho que até o Leandro sabe quem é, acho que todo mogiano que nasceu aqui, cresceu, conhece essas grandes instituições que mandam na política brasileira, que a gente consiga mudar tudo, né? E a pré-candidatura do Rodrigo também, imagino que vai nesse sentido. Tá bom, Leandro? E aí o Almir colocou aqui, eu não nem repetir o que o Almir colocou, foi uma piada, imagina, o Rodrigo quer gostar, o Rodrigo quer gostar muito do Almir, sem dúvida, um amigo meu. Mas, então tá bom, Rodrigo, é isso então? Gente, abração. Rodrigo, muito obrigado por bater esse papo aí. Vamos tentar mais para frente fazer outros bate-papos sobre temas talvez mais direcionados aqui de Mogi, principalmente. E vamos bater nessa bola aí. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Parabéns, Renan. Valeu, gente. Até mais.